Som. Oi, som. Oi. Som, som. Bom dia, irmãos. Vamos orar? Senhor amado, nosso bondoso Deus, nós te louvamos por tua graça e por teu amor em nossas vidas. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento de reflexão na tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que sirva, Deus, para a nossa edificação e para a glória do teu nome. A Deus abençoa todo o nosso dia de hoje. É a oração que fazemos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, nessa manhã, nesse tempo de devocional, rapidamente eu quero trazer uma palavra que tem como objetivo falar da importância do ministério do verdadeiro evangelho. Em Atos, capítulo 18, versículos de 8 a 11, Atos 18, versículos de 8 a 11, nós temos o relato bíblico de quando o apóstolo Paulo foi levado por Deus a plantar a igreja de Corinto. E está escrito assim: Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo foi levado por Deus a plantar a igreja de Corinto, ele encontrou um lugar com determinada resistência. E, no entanto, ele, pregando na sinagoga, ele recebeu frutos preciosos, como o próprio chefe da sinagoga, assim como sua família, creram na mensagem do evangelho, e com ele outros. E obviamente isso é muito estratégico. Paulo tinha alcançado o líder daquela comunidade. E se isso não fosse o bastante, ele ainda recebeu do Senhor uma visão, uma palavra da parte do Senhor. E que o Senhor disse a ele que ele pregasse com ousadia e sem medo, porque o próprio Deus estaria com ele e ninguém iria conseguir lhe fazer mal algum, porque o Senhor tinha naquela cidade pessoas que queria salvar, pessoas que queria alcançar, pessoas que ele havia escolhido para ser a sua igreja. E então o Senhor disse: vá, porque a sua obra será bem sucedida. E então imagine a alegria dele em ver frutos tão preciosos sendo alcançados para o Senhor, e ao mesmo tempo o próprio Deus dizendo a ele que o seu trabalho, a sua obra seria bem sucedida. E certamente isso trouxe muita alegria ao coração do apóstolo Paulo. Vamos dizer que ele estava como quem sonha, algo comum, e assim também devemos sermos nós como ministros do Senhor, não apenas os que estão sendo chamados ao ministério pastoral, mas os que de forma geral estão chamados ao ministério. O ministério cristão deve ser algo que traga alegria ao nosso coração, pelo qual sonhamos, pelo qual amamos, pelo qual nos dediquemos e tenhamos tanta alegria assim. Então, a igreja de Corinto foi razão de muita alegria no coração do apóstolo Paulo, e como bem sabemos, até o simples fato do Senhor lhe garantir o sucesso da sua estadia ali é algo incomum, não é algo que acontecia em todas as cidades onde Paulo passava para plantar uma igreja. Então a igreja de Corinto, nesse sentido, teve um lugar especial. Foi a igreja que o próprio Deus garantiu a ele que ele conseguiria alcançar pessoas para formá-la. E certamente isso deixou o coração do apóstolo Paulo muito alegre. E Paulo vai passar 1 ano e 2 meses ali, o que é um período relativamente grande para aquilo que Paulo estava acostumado a fazer quando ia nas cidades. Então perceba que ele se dedicou àquela igreja, ele se dedicou àquele lugar,
por entender que ali o Senhor tinha um trabalho para que ele realizasse, e ele estava feliz, ele estava motivado, e bem, que tempo maravilhoso foi aquele. No entanto, diz a palavra de Deus que ele vai sair dali, e por conta da sua terceira viagem ele está em Éfeso. E enquanto ele está em Éfeso, então ele começa a receber notícias daquela igreja, e as notícias já não são tão animadoras assim. Nós não temos tempo para destrinchar essa cronologia toda, mas o importante saber é que então Paulo começa a receber notícias, ele escreve pelo menos 2 cartas canônicas como nós temos, e visitou aquela igreja, e o ministério dele com a igreja de Corinto então começa a acontecer de uma forma um pouco mais conturbada. E aquela igreja que Paulo tanto se alegrou e que Paulo tanto se amou, as notícias que ele tem não são muito animadoras, porque o que ele fica sabendo e o que ele mesmo haverá de confirmar é que naquela igreja existem coisas como falta de amor entre os irmãos, uma soberba crescente de um querendo ser mais espiritual do que outro, há divisões na igreja com partidos se formando, há imoralidade entre pessoas da igreja, há envolvimento com o paganismo, e a igreja também peca ao se submeter a falsos mestres, falsos apóstolos, seguindo inclusive falsas doutrinas. Então Paulo passa a ter um momento de grande tribulação e aflição por conta da igreja de Corinto. A igreja que lhe trouxe tanta alegria por ocasião da sua plantação, e foi motivo de ele ficar como quem sonha, agora é motivo das suas maiores dores e tristezas. E ele estava sofrendo com a igreja de Corinto por conta de tudo que estava acontecendo ali. Mas as coisas pioram, porque o que nós vamos ter também é que Paulo começa a sofrer acusações e oposição por parte da igreja, ou parte de pessoas da igreja, e ele começa a ser acusado de falsas coisas, como ele é acusado de estar realizando o ministério por ganância, para ter lucro e ganho pessoal. Ele é acusado de ser fraco, de ser forte quando escrevia, mas fraco quando presente, como alguém que não tinha pulso para ser um líder diante da igreja. Ele é acusado de instabilidade, que dizia fazer algo e não fazer o que prometeu que iria fazer, como visitá-los, por exemplo, coisa que ele precisou adiar em alguns momentos. E pior, ele foi acusado por alguns de exercer um falso ministério. Ali existia uma espécie de super apóstolos, como ele mesmo chama, e isso estava conturbando a igreja, e então o seu ministério é atacado, é questionado, e isso traz muita dor e muito sofrimento para o apóstolo Paulo. E enquanto isso tudo está acontecendo, ele está na Ásia Menor, e aí uma grande perseguição e problema acontece na Ásia Menor, somando a sua dor. E então ele vai sair daquela região e ele vai para a região da Macedônia, e ali também ele encontra dificuldade e dor. Então o apóstolo Paulo está vivendo um momento de grande sofrimento, onde a igreja de Corinto foi a igreja que impulsionou toda essa tribulação, toda essa angústia. E aqui nós temos algo importante para todos nós que de alguma forma pleiteamos o ministério cristão, servir ao Senhor, servindo a sua igreja. Que o ministério cristão, ele é acompanhado por sofrimento. O apóstolo Paulo já havia advertido a Timóteo que todos que tentassem viver de forma piedosa sofreriam perseguições. É interessante que, pensando em outro contexto na história de Paulo, já no fim do seu ministério, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele lembra a dor que Alexandre lhe causava. Ele lembra que o ministério cristão é acompanhado muitas vezes por traição, por ingratidão, por pessoas que você amou e que você cuidou e que se voltam contra você. O próprio Paulo já tinha experimentado isso em Corinto. E todos aqueles que se propõem a servir ao Senhor no ministério da igreja, no ministério da palavra, no ministério cristão, como for, precisam estar prontos para sofrer pela causa do evangelho, sofrer por conta do trabalho cristão. E, bem, acredito que, se não a grande maioria daqueles que estão aqui se propõe de alguma forma a servir ao Senhor ministerialmente, alguns no ministério pastoral, outros em outra perspectiva, mas algo é comum a todos nós nesse sentido. Aquele que se propõe ao ministério deve estar pronto para sofrer pela causa do evangelho. Se
a minha perspectiva de ministério é que eu terei uma vida tranquila, fácil, e as coisas sempre acontecerão da forma mais fácil e tranquila possível. Bem, eu estou com uma perspectiva errada. Eu não devo, então, adentrar ao ministério, porque certamente o ministério cristão é acompanhado de muito sofrimento. E a pergunta que devemos nos fazer diante disso é se estamos prontos para sofrer pela causa do Evangelho, se estamos prontos para sofrer pela expansão do reino de Deus. Uma das coisas que nós precisamos ter, meus irmãos, como vocacionados, é a convicção que nossas vidas são apenas ferramentas na mão do Senhor. E algo interessante sobre ferramenta. Nós estamos num lugar onde há muita área verde, há muita área aberta, e certamente dá muito trabalho cuidar de tudo isso aqui. E as pessoas que cuidam usam ferramentas. Então, aqui não vai ser tanto o caso, mas imagine uma pessoa que precisa cuidar de uma terra, de um campo, e usa uma enxada para isso. Ora, a enxada, ela foi criada como uma ferramenta. E o futuro dessa ferramenta é ser gasta, é ser desgastada no exercício da sua função. Enquanto o trabalhador usar esta ferramenta, ela vai se desgastando, ela vai se deteriorando em prol do trabalho que está sendo realizado. E assim somos nós. Nós somos ferramentas na mão do Senhor. E o futuro de qualquer ferramenta é se gastar pelo trabalho, é se gastar pela obra que vai ser realizada. Será que eu consigo enxergar minha vida como uma ferramenta nas mãos do Senhor? Será que estou pronto para ter como perspectiva de vida ser gasto em prol do trabalho do reino de Deus e me sentir realizado por isto? Imagina que, como fábula, se você pudesse conversar com uma enxada e você visse ela se deteriorando e você dissesse, você está infeliz porque está sendo gasta nesse trabalho, obviamente ela diria, é óbvio que não, esse é o propósito pelo qual eu existo, eu estou feliz em me gastar por aquilo que é o propósito da minha vida. Ora, nós cremos que nós somos criados para a glória de Deus. E nós cremos que ser chamado para o ministério cristão é uma dádiva, é uma graça de Deus, como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou. É uma graça que ele nos concede. Por isso, se deixar gastar em prol do trabalho e da obra do reino de Deus, para nós é um grande privilégio. Como o próprio apóstolo nos ensina em Filipenses, que morrer ou viver para Cristo é uma grande alegria, que ele considerou perda todas as outras coisas pelo ganho de ter a Cristo, de ganhar a Cristo, de ser encontrado nele, ao ponto de dizer que se morresse, entenderia sua morte como lucro, porque estaria se encontrando com Cristo. Mas se vivesse, isso seria proveitoso pelo bem da obra do reino de Deus. Então Paulo enxergava a sua vida como não tendo valor, a não ser que não fosse para pregar o Evangelho. Ele entendia que sua vida era apenas uma ferramenta a ser gasta no trabalho e na obra do reino de Deus. E se nós nos entendemos como vocacionados, assim também devemos ter como perspectiva. Será que nós estamos prontos a amar profundamente as pessoas a quem Deus nos levar a cuidar? Será que essa é a perspectiva de ministério que eu tenho? Amar as pessoas a quem Deus me levar a cuidar. Inclusive, se essas pessoas são pessoas que me fazem mal, são pessoas que são ingratas, são pessoas que me fazem sofrer, será que eu tenho como perspectiva o desejo de amá-las profundamente? Porque foi isso que Cristo fez e também o que o apóstolo Paulo fez. E nós todos devemos estar prontos para fazer o mesmo. É interessante que, então, na relação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo há de alguma forma defender o seu ministério, não para a glória de si mesmo, mas pela importância do próprio ministério, o apóstolo Paulo faz isso então porque tinha a consciência que os homens só são abençoados quando abraçam o verdadeiro ministério do Evangelho. Paulo tinha consciência que um falso ministério, ou um ministério de um falso evangelho, não edificaria a vida das pessoas. Ele tinha consciência que somente abraçando o ministério do verdadeiro evangelho, a vida das pessoas poderia mudar e elas poderiam ser abençoadas. E ele então vai nessa perspectiva, e ele escreve então em 2 Coríntios 13, no versículo 8, 2 Coríntios 13, no versículo 8, ele diz: porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade.
Quando o apóstolo Paulo começa a tratar do seu próprio ministério, a primeira coisa que ele diz é: porque nada podemos contra a verdade, mas senão a favor da verdade. O que ele está dizendo é que o ministério dele é o ministério da verdade, é o ministério do verdadeiro evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o seu ministério é relevante na vida daquela igreja, porque é o ministério da verdade. Ele não abriu mão da verdade, ele não caminhou pregando uma palavra que fosse conveniente àquela igreja, ou que fizesse com que aquelas pessoas gostassem mais dele, ou o favorecessem. Ele disse: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ele estava dizendo àquela igreja que hora nenhuma eles estavam dispostos a abrir mão da verdade, independente da circunstância ou da consequência que isso lhe trouxesse. E assim devemos ser nós do ministério cristão. Nada contra a verdade, sempre a favor da verdade, prontos a não abrirmos mão da verdade da palavra de Deus, independente das circunstâncias que estão diante de nós, sem busca de favoritismo, pregando uma mensagem que seja favorável ao ouvido das pessoas, e nem mesmo com medo de proteger a si mesmo e então abandonando a palavra da verdade. A primeira marca do ministério que edifica a vida das pessoas é um ministério pautado na verdade, com fidelidade à verdade, comprometido com a verdade. É a primeira coisa que ele vai dizer, e depois então ele diz assim, versículo 9: porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta: que vocês sejam aperfeiçoados. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para a destruição. O apóstolo Paulo, ele não estava apenas comprometido com a verdade, mas ele estava preocupado em que as pessoas daquela igreja abraçassem o verdadeiro ministério da verdade. Não era aquela coisa do tipo: eu estou fazendo minha parte, eu estou pregando a verdade da palavra de Deus, e se eles não querem ouvir, o problema é deles. Ele não tratava a coisa dessa forma. Ele não estava apenas comprometido em pregar a verdade, mas ele estava comprometido a conduzir a igreja a abraçar a verdade do evangelho, com as ferramentas que fossem necessárias, inclusive com a disciplina, coisa que ele fala que seria necessário, ele faria. Não era algo que ele queria fazer, não era algo que ele estava desejoso em fazer, mas que estava pronto a fazer, se fosse necessário, a fim de que aquela igreja abraçasse o verdadeiro ministério da verdade. Ora, assim, meus irmãos, deve ser o nosso ministério: comprometimento com a verdade de Deus, e não apenas tratar isso como: se estou fazendo minha parte, problema da igreja se ouve ou não, mas também nos preocuparmos em que as pessoas conheçam a verdade, amem a verdade, abracem a verdade e se comprometam com ela. Porque o nosso compromisso é a edificação da igreja de Cristo. E apenas abraçando o verdadeiro ministério do evangelho, a igreja pode ser edificada e os irmãos podem ter as suas vidas restauradas pelo Senhor. Podem verdadeiramente caminhar, sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. E esse é o nosso compromisso. E Paulo chega a dizer que estava pronto de que ele sofresse dano, a fim de que a igreja pudesse ser favorecida e pudesse abraçar o verdadeiro ministério da verdade. Então, meus queridos, nós precisamos, como vocacionados ao ministério cristão, estarmos prontos a negarmos a nós mesmos, negarmos o desejo de ser honrado, o desejo de ser evidenciado, o desejo de ser muitas vezes reconhecido. Nós devemos abrir mão muitas vezes desse desejo de alguma forma sentir-nos recompensados pelo exercício do ministério cristão, a fim de estarmos prontos e negarmos a nós mesmos em favor da igreja de Cristo e para a glória de Deus. Essa é a perspectiva da vocação cristã. E por isso, inevitavelmente, cada um de nós precisa pensar nesta manhã: será que é isto mesmo que eu quero para a minha vida? Será que eu quero mesmo ir para um lugar onde as pessoas podem me tratar com ingratidão, elas podem me trair, elas podem me perseguir, podem não me reconhecer, e mesmo assim eu sou chamado a amá-las, a doar minha vida por elas, a derramar minha vida por elas, em prol da edificação delas, do crescimento delas e da glória de Deus, sem abrir mão da verdade, e estando comprometido em que as pessoas abracem esta verdade. Se esse é o nosso chamado, meus irmãos, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a cumprir esta carreira até o fim, para a glória do nome de Deus e não do nosso nome. Que o Senhor nos ajude a amar a sua igreja a níveis sacrificiais, como o próprio Senhor o fez
porque não somos melhores do que o nosso Senhor. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para o ministério cristão. A tua graça é tão grande, Senhor, que não foi suficiente para ti apenas nos salvar quando não merecíamos salvação. O Senhor, em sua maravilhosa graça, nos deu vida quando estávamos mortos, mas o Senhor é tão rico em misericórdia e graça que não esteve satisfeito com isso e nos deu ainda mais. Nos deu o chamado ao ministério, nos deu a oportunidade de servir a ti e de servir a tua igreja. E por isso, Senhor, nós te clamamos que o Senhor nos dê a visão correta do ministério. Ó Deus, não que desejamos, ó Pai, que as pessoas nos tratem mal, de forma nenhuma. Seria mentira se disséssemos isso. Mas o que nós te pedimos é que o teu Espírito Santo prepare as nossas vidas como ferramentas a serem usadas pelo Senhor e gastas no trabalho de tua obra, Senhor. De tal forma, ó Deus, que as ranhuras, o desgaste e as consequências naturais do trabalho, ó Deus, possam ser marcas que produzam em nós uma glória, um peso de glória ainda maior, ó Deus, porque estão produzindo a glória de Deus na vida das pessoas. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a amar as pessoas a quem o Senhor nos levar a exercer o ministério, amando-as, Senhor, mesmo que elas nos façam mal, ou que elas nos tratem mal, amando-as, ó Deus, a ponto de investirmos a nossa vida na vida delas. Ó Deus, nos ensina a amá-las como Cristo nos amou. Nos ensina, ó Deus, a amá-las como o Senhor ensinou o apóstolo Paulo a amar aos irmãos. Que, ó Deus, possamos ter esse nível de amor pelo ministério, pela vida dos nossos irmãos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ensine a importância do ministério do verdadeiro evangelho. Ó Deus, sem abrir mão deste ministério por situações que sejam confortáveis para nós ou que nos traga benefícios, sem abrir mão desse ministério mesmo em meio ao perigo e às tribulações. Que o Senhor nos dê a oportunidade de estarmos apegados à verdade do Evangelho, sem abrir mão, Deus. Mas não apenas isso, que não tenhamos a frieza de acharmos que apenas falar a verdade do Evangelho e não abrir mão disso é suficiente. Não, Senhor. Ó Deus, faz com que nos importemos que os irmãos abracem essa verdade, que possamos fazer tudo que está diante de nós, à nossa disposição, para ajudá-los nisso, para ajudá-los a abraçar o ministério do verdadeiro evangelho, e assim edificar a tua igreja, e assim, ó Deus, abençoar o teu povo. Que o Senhor nos dê esse coração, ó Deus, comprometido com o bem do teu povo. É a oração que fazemos a ti, Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.